Bom, então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos falar dos operadores lógicos, que é o último tópico, né, que falta para a nossa aula, a quarta parte da nossa aula. Vamos mudar aqui para os slides. Então, é muito importante a gente usar operações lógicas, quer dizer, é muito frequente a gente usar operações lógicas em computadores. Muitas das vezes a gente usa essas operações lógicas para a gente poder operar em cima dos campos que formam os bits, né, dentro de uma word, ou mesmo bits de maneira individual. A gente tem algumas operações com o propósito, por exemplo, de descobrir qual o valor de um determinado bit em uma determinada posição, que podem ser muito úteis quando a gente está trabalhando principalmente em coisas de mais baixo nível, fazendo interface com hardware, ou quando a gente quer ligar ou desligar um bit para que uma máquina, um equipamento faça alguma coisa ou pare de fazer alguma coisa. Então, essas operações são muito frequentes. São as chamadas operações lógicas que nos permitem operar em cima de um bit ou de um conjunto de bits dentro de um determinado valor. E a primeira operação lógica que a gente vai ver é a operação de deslocamento, que serve para mover os bits de uma word para a esquerda ou para a direita. Então, a gente tem operações de deslocamento à esquerda, que é o SLL, ou operações de deslocamento de bits à direita, que seria o SRL. Então, o mnemônico, né, em assembly para deslocamentos à esquerda seria Shift Left Logical, então SLL, né, Shift de deslocamento, Left de esquerda, Logical porque a gente está fazendo operações lógicas. Ou Shift Right Logical, que é Shift de deslocamento, Right direita, L de lógico. Então, operações de deslocamento lógico à direita. O que significa esse deslocamento lógico? Significa que quando eu faço um deslocamento à esquerda, eu estou pegando cada um dos bits e deslocando esses bits uma posição à esquerda. Eu posso, ao fazer um deslocamento à esquerda, né, ficar com o número aqui 1, 0, 0, 1. O bit que ficou vazio aqui por conta desse deslocamento, ele é complementado com 0. Então, eu posso fazer deslocamentos à esquerda. Ou, se eu quisesse, eu também poderia fazer deslocamentos à direita. Eu faria com que esse número aqui, que os bits fossem deslocados para a minha direita. Então, eu perderia esses números aqui. E, no caso dos bits mais significativos, eu complementaria com zeros. Vamos supor que eu quero fazer um deslocamento à esquerda de 4 posições. O meu número original seria esse aqui, né, de 32 bits, com um valor menos significativo, com os 4 bits menos significativos, igual a 1001. Então, equivale ao 9 na base decimal. Deslocando esse cara 4 bits à esquerda, eu vou estar transformando, né, esse 1001 vai passar, esse cara vai se deslocar 4 posições, esse 0, 4 posições, esse 0, 4 posições, 1, 4 posições. Vou complementar as posições que ficaram vazias com 0, esse número vira 144 na base 10. Veja que fazer deslocamentos à esquerda equivale a multiplicar o número pela base. Cada vez que eu desloco uma posição para a esquerda aqui do número, equivale a multiplicar, nesse caso aqui, como a base é binária, por 2. Então, se eu deslocar esse cara uma posição à esquerda, eu estou multiplicando por 2. 2 deslocamentos à esquerda, eu estou multiplicando por 4. 3 deslocamentos à esquerda, eu estou multiplicando por 8. E 4 deslocamentos para a esquerda, eu estou multiplicando por 16. Então, 16 vezes 9, 144. Eu fiz 4 deslocamentos à esquerda. A gente só vai ter que tomar cuidado mais à frente, né? Eu vou falar sobre isso quando a gente estiver trabalhando com números negativos, né? Quando a gente estiver representando números negativos, que a gente tem que tomar um cuidado, porque deslocamentos à esquerda não necessariamente vão querer significar multiplicação, e deslocamentos à direita, divisão pela base. A gente pode acabar gerando um número que não tem nada a ver com o que a gente quer. Bom, como é que a gente representa, então, né, no MIPS, no Assembly MIPS?
Então, deslocamentos à esquerda, eu quero fazer 4 deslocamentos. Vamos imaginar que esse valor tivesse armazenado no registrador S0 e que a gente queira guardar o resultado no T2. Então, eu colocaria Shift Left Logical, T2, que é onde vai ficar o meu resultado, S0, que é onde está esse valor aqui, o 9, e quantos deslocamentos eu quero fazer. Por exemplo, 4 deslocamentos. Então, aí, a gente vai entender aquele valor do Shift Amount. A operação de deslocamento lógico à esquerda e à direita são operações do tipo R. Então, opcode 0 e o que vai determinar a operação é o campo funct. Nesse caso aqui, funct 0 com 4 deslocamentos. Então, esse valor 4 aqui indica quantas operações de deslocamento eu quero fazer. No caso, eu quero deslocar o S0, é o valor que está no registrador 16, para o T2, que é o meu registrador número 10. Né? T0 é o registrador 8, T1 registrador 9, T2 registrador 10. Então, o meu destino, registrador destino é o registrador 10, e o meu registrador, né, o meu operando é o S0. Vejam que eu só tenho um operando aqui. Então, o outro operando ele vai ficar com os bits iguais a 0. No caso, o meu primeiro operando vai ficar com o valor todo 0. A gente não usa. E esses deslocamentos à esquerda e à direita, eles podem ser utilizados para multiplicar ou dividir pela base. Se eu faço o deslocamento à direita, 144 deslocado 4 caras à direita, equivale a dividir 144 por 16. Cada deslocamento desse à direita é como se eu estivesse dividindo por 2. Então, dividir por 2 no primeiro deslocamento, mais uma divisão por 2 no segundo, mais uma divisão por 2 no terceiro e mais uma divisão por 2 no quarto, equivale a dividir por 16. Eu estou dividindo 2 por 2 4 vezes, então equivale a dividir por 16. Então, essas operações elas podem ser usadas para a gente fazer multiplicação ou divisão pela base de maneira muito rápida. No caso aqui, multiplicação ou divisão por 2. Bom, outra operação que é muito comum é a operação de E-lógico, que serve para a gente comparar o resultado de um número bit a bit. Geralmente a gente usa uma máscara para poder, por exemplo, descobrir qual valor uma determinada posição do número assume. Então, a gente pode fazer uma máscara para que naquela posição que a gente tem interesse, a gente tem como descobrir rapidamente se o valor é 0 ou 1, dependendo do valor que o resultado da operação do número com o E-lógico com essa máscara assuma. Mas, enfim, vamos chegar lá, fazer passo a passo. Então, uma operação de E-lógico, qual é o opcode dele? Ou, desculpa, melhor dizendo, qual é o mnemônico dele? Seria o AND. Então, AND compara dois registradores bit a bit. Qual é o resultado do E-lógico? A gente lembra lá da tabela verdade. Então, a tabela verdade diz que o valor é 1 como resultado do E-lógico quando ambos os valores forem 1. Basta que um deles seja 0 para que o resultado seja 0. Então, com isso em mente, se eu fizer o E-lógico do T2 com T1, imaginando que T1 tem essa sequência de bits e T2 tem essa outra sequência de bits, então eu só vou ter 1 onde os dois caras forem simultaneamente iguais a 1. Onde tem 0, o resultado é 0. Então, aqui é 0, 0. Eu só vou ter 1 no resultado quando ambos forem iguais a 1. Então, como é que eu uso lá a operação? Ela é uma operação de registrador, é uma operação tipo R. Então, eu vou fazer o E-lógico, T1 com T2, resultado em T0, por exemplo. E aí, no final, o T0 vai ficar com esse valor aqui, com essa sequência de bits. Mas, como eu estava falando, o AND pode ser usado para a gente... Aliás, eu falei trocado, eu estava pensando no O lógico. O AND é usado para a gente aplicar um padrão a um conjunto de bits. Então, vamos supor que eu tenha ou queira forçar que determinados bits recebam determinado valor. Mais especificamente, eu quero forçar que apareça 0 onde tiver 0 no determinado padrão de bits. Então, eu posso usar uma máscara para forçar esse 0. Então, por exemplo, esse T1 aqui poderia ser minha máscara. Eu quero, por exemplo, que todos os valores que não sejam esses 4 aqui mudem o seu valor para 0. Esses 4 eu quero manter o valor original. Esses outros valores aqui eu quero zerar.
Então, forçando o E-lógico de um padrão de bits com a minha máscara, todos os valores que na minha máscara são iguais a 0, eu vou forçar que sejam iguais a 0. Os valores que são 1, ele vai ficar com o valor original. Então, lá na minha saída 0011, mantém os valores originais desses 4 bits aqui, por exemplo. Então, eu poderia descobrir quais são os valores originais desses números aqui. E no caso do OR lógico, é o contrário, eu quero forçar 1, né, nos meus padrões de bits. Né? Então, eu faço para a operação de forçar 1, né? O AND para forçar 0, o OR para forçar 1. Isso porque no OR, basta que um dos valores seja 1 para que o meu resultado seja 1. Só vai ser 0 quando ambos os valores forem 0. Então, novamente, o OR, né, o opcode, desculpa, eu cismei com o opcode, né? O mnemônico da instrução é o OR, T1 e T2 são os meus registradores operandos, T0 é o resultado da operação. Então, o que vai acontecer com o T0? Eu só vou ter valores 0 quando ambos os números forem iguais a 0. Basta que um deles seja 1 para que o meu resultado seja 1. Então, nesse caso aqui, eu teria uma sequência 1, 1, 1, 1, 0, 1 no meu resultado. Né? Então, como eu falei, a gente usa muito isso em máscara quando a gente quer forçar um valor. Quando eu quero aplicar um valor 1 em determinadas posições do meu padrão, porque 1 ou qualquer coisa vai dar 1. Então, eu forço, por exemplo, que eu ligue alguns bits se eles estiverem desligados. Bom, eu tenho uma operação também para inverter bits, né, que seria uma operação de NOT nas operações lógicas, né, que a gente estuda, de inverter um padrão de bits, mas no caso do MIPS a gente não tem esse NOT implementado. A gente tem uma outra operação que é o NOR, que é o NOT OR. Por que eles fizeram isso? Porque eu não preciso implementar o NOT para inverter um padrão de bits. Eu não preciso de uma instrução a mais. Eu, com NOR, eu já consigo inverter um padrão de bits. Ah, professor, mas como é que você vai inverter um padrão de bits com NOR? Fácil, basta que um dos valores dos operandos seja igual a 0. Se eu fizer um NOR de 0 com qualquer coisa, eu inverto o meu padrão de bits. Por exemplo, se eu quiser inverter esse padrão de bits aqui do T1, se eu usar o NOR T1 com T3, sendo que o T3 é um valor igual a 0, eu vou ter como resultado a inversão desse valor aqui. Porque fazer o OR de 0 com qualquer coisa, o resultado vai ser o qualquer coisa, vai ser o T1 original. E depois, se eu negar, fizer um NOT do resultado do OR desses dois caras, né, eu vou, na verdade, ter esse qualquer coisa invertido. Então, ele equivale ao fazer a operação de negação do T1. No caso aqui, eu vou inverter todos os bits originais do T1. Né? O T0 vai conter todos os valores dos bits do T1 invertidos. Bom, a gente também tem versões imediatas, tanto para o AND quanto para o OR. Eu posso fazer o OR imediato ou o AND imediato, onde o imediato vai ser uma máscara de 16 bits. Então, eu vou operar com valores também, só que, como são instruções imediatas, só cabem 16 bits na minha máscara. 16 bits no valor de constante que eu vou colocar lá. Então, eu posso usar esses caras também. Eu vou mostrar depois o OR imediato numa próxima aula, que a gente vai usar para poder trabalhar com constantes grandes. Mas, enfim, eu mostro numa próxima aula. Então, a gente fica por aqui nessa aula. Eu espero que vocês já comecem a fazer a lista de exercícios. Eu espero que vocês leiam o livro, né, assistam essa videoaula e façam a lista de exercícios para tirar dúvida. E na próxima videoaula, então, eu vou falar um pouquinho sobre instruções para tomada de decisão e como implementar procedimentos no hardware. Então, até a aula 6. A gente vai ficar por aqui e retoma na aula 6.